Caríssimos irmãos, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e mais um ensinamento. A minha oração é que este ensino deste dia possa achar guarida em nossos corações e que possamos entender qual é a vontade de Deus e quais são os princípios de Satanás. Quando falamos de reino, falamos de um rei, falamos de leis, de ensino, obediência e pregação do Evangelho. Eu repito, pregação do Evangelho. Portanto, se queremos servir a Deus, nunca podemos violar a questão da autoridade. Eu quero repetir a palavra autoridade. Se nós queremos servir a Deus no reino, fazendo a sua vontade, realizando a sua obra, nós não podemos violar a questão da autoridade. Ao fazer isto, nós seguimos o princípio de Satanás. Quando alguém ele quebra a autoridade, ele segue o princípio de Satanás. E nunca podemos pregar a palavra de Deus sobre o princípio de Satanás. Talvez agora você tenha sentado e levantado até mesmo o som para entender. E a pergunta é a seguinte, apóstolo Josué: como que alguém esteja pregando a palavra do Senhor, ele pode estar sobre o princípio de Satanás? É sobre isso que nós vamos desenvolver neste momento o estudo e pedimos ao Senhor que Ele possa abrir a nossa mente, que possamos entender os propósitos e planos de Deus, entender o que a palavra está nos mostrando. Preste atenção. Você sabia que na obra de Deus existe a probabilidade de, enquanto em doutrina, permanecermos do lado de Cristo e, em princípio, podemos permanecer do lado do diabo, Satanás? Explico melhor. Existe a probabilidade de, enquanto em doutrinas bíblicas, ensinamento, pregação, nós estarmos ao lado de Cristo. Mas, em princípio, o nosso princípio, nós estarmos ao lado de Satanás. E nós temos que estar muito atentos em relação a isto. Quando nós abrimos a Bíblia, lá no livro de Ezequiel, do capítulo 28, do versículo 15 em diante, nós encontramos o seguinte versículo: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Esta palavra, ela está se referindo a um anjo de luz. Aquele anjo que guiava, que cuidava, que dirigia a terça parte dos anjos criados por Deus. E ele foi colocado sobre o Monte Santo de Deus, isto é, aqui nessa terra. Se nós pudéssemos neste momento falar sobre tempo, mensurar tempo, ele foi colocado exatamente 4,5 milhões de anos antes de Adão, antes da humanidade ser colocada sobre essa terra. Portanto, nós encontramos no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está o ponto. Ele foi colocado sobre o Monte Santo de Deus, e eu repito o que está escrito no versículo 15: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Olhe bem, este anjo, que era chamado de anjo de luz, ele passou um tempo louvando, engrandecendo ao Senhor, levando milhares e milhares a fazer o mesmo. O céu se abria e da terra, do Monte Santo, do Éden, o louvor subia até o trono de Deus. Eu não sei quanto tempo isto aconteceu, mas eu quero meditar com vocês sobre algo muito interessante. O desejo
o princípio desse anjo de luz, era de servir a Deus, era de glorificar a Deus, era estar exaltando o Criador, aquele que o fez. Vamos meditar. Quantos de nós, quando falamos de reino, quando falamos de igreja, quando falamos da obra do Senhor, também existe esse princípio, esse desejo, esse querer de realizar a obra do Senhor. Mas olhe bem o que aconteceu. Está escrito, e eu repito o versículo 15 agora por completo: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Talvez agora você pergunte assim: após Josué, o que é iniquidade? Eu te explico. Iniquidade é uma forma mais profunda e grave de desobediência. Enquanto o pecado comum é errar o alvo ou cometer uma falha por fraqueza, a iniquidade representa a raiz corrompida, a torpeza íntima e a prática voluntária e contínua do mal. Aquele anjo chamado anjo de luz, ele foi criado para louvar, para glorificar o Criador e levar todos os demais anjos, a terça parte que estava ao seu cuidado, a fazer o mesmo. Mas um dia ele começou a olhar para si mesmo. Iniquidade começou a crescer no seu coração, no seu íntimo. Ele começou a questionar a autoridade de Deus. Ele começou a reclamar com os demais anjos sobre a autoridade de Deus. Vamos parar para pensar. Quantos de nós estamos pregando o Evangelho, ensinando sobre o reino, ensinando sobre a palavra do Senhor, mas também estamos questionando a autoridade? Estamos em desobediência à autoridade. A autoridade delegada por Deus. A autoridade delegada do trono de Deus, nós estamos questionando. Sempre quando nós olhamos para alguém que pratica divisão da obra, divide o corpo de Cristo, divide a igreja, ele faz contendas. Você já notou que ele começa com questionamento? Ele começa com descontentamento com aquilo que o seu líder está fazendo. E sempre ele tem uma justificativa. O Senhor, ele me mandou fazer isto. E ainda usa um versículo dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Usa esse versículo totalmente fora do contexto. Vamos prosseguir um pouquinho com a leitura. Aqui este anjo de luz, foi encontrado iniquidade no seu coração. Eu posso dizer para você algo, que é mais fácil o homem ser perdoado por ter levantado contra o poder de Deus do que contra a autoridade de Deus. Porque quando alguém comete um pecado, que nós falamos, o pastor cometeu um pecado, a pastora, o irmão cometeu um pecado, isto aí, nós estamos sujeitos a cometer o pecado por errar um alvo. Muitas vezes, por uma conduta, nós podemos cometer um pecado. Mas quando olhamos para a rebelião, para o rebelde, para aquele que divide o corpo de Cristo Jesus, isto aí, queridos, é questão de princípio, é questão de caráter. Isto aí está impregnado no caráter do homem. E nós vemos isto ainda quando nós lemos no livro de Isaías, do capítulo 14, nós encontramos qual foi o desejo daquele anjo de luz. Talvez você agora sentado esteja dizendo: apóstolo, eu já vi isto em alguém. Ou talvez você possa dizer: eu estou vendo isto em mim.
e pedir perdão e consertar. É a palavra do Senhor sendo levada até você para que haja um conserto. No capítulo 14, versículo 13, nós encontramos assim: e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas. Preste atenção. Esta era a colocação deste anjo de luz. Quando olhamos para vários líderes, vários servos do Senhor, e nós percebemos uma derrota em sua vida, um fracasso, às vezes nós começamos a perguntar a Deus: por que alguém tão preparado, por que alguém tão instruído, por que alguém que ora tanto sobe ao monte? Estou vendo um ministério derrotado, uma vida de derrota, fracassos. Aqui está a resposta. Versículo 15 do capítulo 14 de Isaías diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Este foi o desejo do anjo de luz que o fez se tornar Satanás, o diabo, o enganador. Ele subiu com essa intenção. Ele levou a terça parte dos anjos com ele para esta grande rebelião. Mas o Senhor Deus deu a ordem ao arcanjo Miguel, e ele guerreou contra Satanás e lançou sobre a terra. E eu posso dizer, e a terra se tornou sem forma e vazia. Meu irmão, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos parar um pouquinho para pensar, examinar neste momento se nós estamos de acordo com a obra do Senhor, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, ou se estamos sobre o princípio de Satanás. Às vezes olhamos para muitos homens pregando, eu repito, ministrando. Dê uma olhadinha se ele está sobre o princípio de Deus ou sobre o princípio de Satanás. Porque não adianta nós pregarmos a palavra do Senhor se estamos no princípio da rebeldia, do levante contra a autoridade, da divisão da obra de Deus, da divisão da igreja de Cristo Jesus. Pare e pense, medite e deixe que o Espírito Santo de Deus fale em teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe, um forte abraço, graça e paz.